Rosa, respondeu Narciso. Rosa ficou pensativa por alguns momentos, antes de emitir a sua opinião. Também tenho um pouco de receio, pois não consigo imaginar qual será a reação dele, até porque deve se encontrar bastante fragilizado com o que aconteceu. Pretendo aguardar um pouco, analisando-o, antes de cumprimentá-lo. Faça como achar melhor, Rosa. Eu não vou fazer nada, a não ser mostrar a minha presença. Quanto a mim, disse Nelly traço, não tenho motivos para temer qualquer coisa. Irei prestar-lhe os meus sentimentos pela morte de seus pais. Capítulo 16. Realmente, interrompeu Thales, abraçando Nelly pelos ombros e trazendo-a para junto de si, o que fez com que ela apoiasse a cabeça em seu ombro traço. Vocês não sabiam como seria a minha reação, mas, naquele momento, eu não tinha pensamentos para mais nada, a não ser na desgraça que havia ocorrido com meus pais. O que você pensava, Thales? Perguntou a esposa, um pouco apreensiva com o fato de que, repentinamente, o corpo do marido, na terra, acordasse, fazendo-o retornar. Queria que aquele momento se eternizasse, pois sentia-se muito feliz, tendo o esposo ali, ao seu lado, no plano espiritual. Pensava em muita coisa, apesar de minha mente encontrar-se bastante confusa. Conte-me. Thales encontrava-se sentado em uma cadeira, tendo ao seu lado o tio e a tia. Cabisbaixo, lembrava-se dos tempos de criança. Nascera e sempre vivera naquela casa, não se recordando de nenhum momento infeliz junto a seus pais. Mas recordava-se de que, quando adolescente, sempre ouvia o pai dizer à sua mãe que não se encontrava contente com o rumo que a loja de joias e relógios estava tomando. Que Narciso era muito antiquado e que ele gostaria de que o estabelecimento comercial acompanhasse mais as tendências do novo tempo, modernizando suas instalações e a maneira de vender. Que sempre sonhara em transformar aquele simples ramo comercial num negócio de maior prosperidade, que lhes rendesse muito mais. Que até já havia planejado uma nova maneira de vender, através de um carnê que as pessoas pagariam mensalmente, referente a uma certa quantia e que, ao final, receberiam um relógio ou uma joia de determinado valor, concorrendo, mensalmente, a um prêmio que afirmava já ter visto dar certo com outros tipos de mercadoria, até com programas em um canal de televisão. E tanto fez, que acabou rompendo a sociedade, vendendo a sua parte e tentando nesse negócio que, no final, não deu certo e acabou perdendo tudo, restando-lhe apenas a casa, um carro, e algumas economias de sua esposa. E lágrimas vieram aos seus olhos ao lembrar-se do desespero do pai quando percebeu que tudo fora por água abaixo. Foi quando precisou abandonar os estudos e, com a ajuda do pai, através de antigas amizades, conseguiu começar a trabalhar nesse mesmo ramo, o qual, apesar de não ser tão vantajoso, pelo menos, auxiliava os pais nas despesas da casa. Thales não era ambicioso, mas sempre imaginava conseguir, um dia, devolver aos pais os mesmos padrões de vida a que estiveram acostumados. Também lembrava-se de que seu pai vivia angustiado porque achava que seu sócio, Narciso, fizera-lhe uma oferta bastante abaixo do que valia os 50% que detinha da loja. E ainda ficara sabendo, por sua mãe, que ele entrara com uma ação na justiça, na tentativa de que ela obrigasse Narciso a pagar-lhe o restante do que presumia ser o verdadeiro valor de sua parte no negócio. De qualquer forma, nunca soubera avaliar se o pai tinha razão ou não. E tentou ainda imaginar ou lembrar-se, quando fora que seu pai começara a beber tanto, com certeza, frustrado e triste com o que lhe acontecera. Nesse momento, ouviu um murmurinho por parte dos presentes, até de seus tios, percebendo, imediatamente, a razão, a entrada de Narciso, Rosa e de uma linda moça de cabelos castanhos até os ombros, olhos esverdeados e de um semblante doce e meigo como nunca havia visto em toda a sua vida. Seria Nelly? Pensou. Sim, tem os seus traços, apesar de bem diferente da adolescente que conhecera. Só podia ser ela. E, como que hipnotizado, ficou a olhá-la, somente desviando o olhar quando os olhares se encontraram. Mas Narciso e a esposa, bem como a jovem, não se aproximaram dele nem dos caixões, como todos faziam, assim que entravam na sala. Limitaram-se a procurar um lugar, próximo a uma das paredes, cumprimentando os poucos presentes naquele momento, pouco mais de 1 hora da madrugada.
Thales ficou paralisado, sem saber o que fazer, que atitude tomar, até que, assim que o olhar de Nelly, novamente, cruzou-se com o seu, estranha força o fez levantar-se e dirigir-se até eles, causando apreensão, não só por parte dos 3 recém-chegados, como também dos presentes, que presenciavam a cena. Um temor percorreu o pensamento da Narciso, Rosa, e menos em Nelly, que lhe endereçava um discreto sorriso. Thales, então, postou-se à frente deles e, sem lhes estender a mão, apenas encarando-os, alternadamente, disse, com muita serenidade: agradeço imensamente a presença e a solidariedade neste difícil momento de minha vida. Que Deus os abençoe. E, dizendo isso, afastou-se, voltando a sentar-se ao lado dos tios. Narciso sentiu-se desconcertado, pois não esperava essa reação por parte do rapaz e percebera que todos ouviram o que ele lhes dissera. Rosa, por sua vez, quase veio às lágrimas, enquanto que Nelly não conseguia tirar mais os olhos do rapaz, não somente pelo seu gesto amável como pelos seus traços de homem feito, distante daqueles do adolescente que conhecera, com muitas espinhas a salpicarem-lhe o rosto ainda imberbe. E Thales e Nelly continuaram, por um bom tempo, a comentar sobre aquele acontecimento que, apesar de muito triste, foi o que deu início a um relacionamento de muita felicidade para eles. Capítulo 17. Na noite seguinte, Thales, na hora aprazada, já se encontrava, juntamente com outros voluntários, distribuindo alimento para os moradores de rua, catadores de recicláveis e outras famílias pobres da periferia. De repente, percebeu alguém que nunca havia estado ali antes. Tratava-se de um senhor, aparentando mais de 70 anos, que se encontrava a cerca de uns 20 metros de distância do grupo. Percebia que suas roupas eram velhas, mas não tão sujas como as dos seus velhos conhecidos daquele local. E resolveu perguntar para Romeu, um dos catadores que já havia percebido ser um dos líderes do grupo. Romeu, você conhece aquele senhor? Nunca o vi antes. Também não o conheço. É a primeira vez que o vejo. Já estava por aqui desde que cheguei com a carrocinha, mas não se aproximou. O Latinha tentou puxar a conversa, mas ele não lhe respondeu nada. Vou conversar com ele. E, dizendo isso, Thales aproximou-se do estranho. Boa noite, senhor. O homem olhou fixamente para Thales como que examinando-o, permanecendo alguns bons segundos em silêncio, até responder, boa noite. Como é o seu nome? Qual o seu? Perguntou. Eu me chamo Thales. O estranho examinou-o por mais alguns segundos. Eu me chamo Bergui. Bergui. É do que me lembro. Já faz um bom tempo que não olho para o meu documento de identidade, e quase ninguém me chama eu falo o meu nome. Somente a polícia, quando pede o documento e, mesmo lendo, pergunta-me. Tudo bem, Bergui, o senhor quer ver o documento? Pode ser, respondeu Thales, agachando-se perto do homem, que já retirava a identificação de um pequeno saco plástico do bolso do paletó surrado, mas limpo. Thales o apanhou e viu que estava escrito Bergansen e que, realmente, como tinha imaginado, não era Berg como o desconhecido havia pronunciado, com G carregado como Gui. Tudo em ordem, Bergui. Pode guardar sua identidade. Para ser franco, eu não tenho nenhum direito nem obrigação de ver sua documentação e somente olhei porque me ofereceu. E eu agradeço-lhe por sua confiança. E gostaria que você também visse a minha identificação. Não há necessidade, senhor, respondeu o andarilho. Já sei que o seu nome é Thales. Tudo bem, meu irmão. Agora, diga-me uma coisa, você está com fome? Posso lhe oferecer um prato de sopa, um pão e uma garrafa d'água. Se o senhor quiser me dar, eu aceito. Estou com muita fome e sede. Vou buscar para você. Já volto. Dizendo isso, Thales foi até a caminhonete, apanhou o prato de sopa, o pão e a água, trazendo-os para Berg e, novamente, sentou-se ao seu lado. Muito obrigado, senhor. Não precisa me chamar de senhor, somente Thales, afinal de contas, pelo que vi em sua identidade, é apenas um ano mais novo do que eu. Obrigado, Thales, respondeu, começando a comer e tomando um bom gole d'água. Nesse instante, os olhos do homem começaram a encher-se de lágrimas, e Thales percebeu que ele olhava em direção aos voluntários do centro, que distribuíam alimento aos catadores,
inclusive balas a algumas poucas crianças, que acompanhavam os pais naquela vida difícil. Por que está chorando, Berg? Procurando enxugar as lágrimas com as costas da mão desocupada e engolindo o que mastigava, inclusive o Nox se instalara na sua garganta, perguntou, por que vocês fazem isso? Por que distribuímos alimentos? Sim, porque é o mínimo que podemos fazer por essas pessoas que pouco possuem, a não ser a necessidade de sobreviverem. Estamos tentando cumprir, como já disse, o que Jesus nos aconselhou, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E se pudéssemos fazer mais, o faríamos, pois se esse pouco já nos traz imensa sensação de bem-estar, vocês são bons. Sabe, Berg, isso não é bondade, isso é dever, pois enquanto pessoas no mundo passam fome, outras gastam muito dinheiro em futilidades, e só para que você entenda, gostaria de ler uma passagem de um livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês são espíritas. Espíritas e cristãos, Berg. Já ouviu falar alguma coisa sobre espiritismo e cristianismo? Um pouco, quando vou pedir auxílio em algum centro espírita ou durmo nos albergues que eles possuem. Tales, então, procurando determinada página no livro que trazia consigo, leu em voz alta, Deus conhece as nossas necessidades, e as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem, o necessário não lhe basta. Lhe é preciso o supérfluo. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. Isso é de uma grande sabedoria, Tales. De uma grande sabedoria. Mas, infelizmente, sou um filho ingrato a Deus. Por que diz isso, Berg? O homem pensa um pouco e volta a pronunciar-se, eu vou lhe explicar. Olhe bem para essas pessoas aí que vocês ajudam. Sim, são pobres criaturas que, por algum motivo, não conseguiram um bom emprego, talvez, por causa da falta de instrução e que, muitas vezes, nem foi por culpa delas. Talvez, por culpa de seus pais que não se esforçaram o suficiente para fazê-las estudar. Talvez, mesmo, nem eles possuíam condições. Enfim, não tenho condições para julgar ninguém, mas o que posso lhe dizer é que elas, de alguma maneira, fazem algum tipo de trabalho para tentarem se alimentar e os seus filhos, quando os têm, catando papelão, latas, ou realizando pequenos serviços a troco de dinheiro ou de um prato de comida. O que ganham gastam com almoço ou com alguma outra coisa. Existem casos, e sei porque já andei e vi muitos pelo caminho, que somente comem uma vez ao dia. Estes, pelo menos, têm comida à noitinha. Pois é isso mesmo, Berg. Mas por que está falando sobre isso? Porque eu não faço nada. Sou um inútil que perambula pela vida, vivendo à custa, única e exclusivamente, da compaixão das pessoas boas e caridosas como vocês. Tenho até vergonha de juntar-me a este grupo. Por esse motivo, manteve-se à distância. Sim. Quando vi essas pessoas chegando aqui e ouvi alguém falar que viria um grupo trazer-lhes alimento, achei por bem ficar um pouco distante e não me misturar com eles. Se, por acaso, alguém me oferecesse, e por que não procura fazer alguma coisa, um serviço qualquer? Por que não posso ficar muito tempo numa cidade? E poderia me dizer o porquê? É uma longa história, Tales. Poderia ouvi-la aí, se eu puder fazer algo para ajudá-lo. Penso que não. E por quê? Simplesmente pelo fato de que estou atrás de algo que sei que não vou conseguir alcançar. E por que acha que não vai conseguir alcançar o que procura? Já estou nessa busca há mais de 50 anos. Tudo isso? Sim. E é tão importante assim que não consegue desistir? Na verdade, sei que não vou conseguir. Mas depois de tanto tempo, como desistir? Vou continuar nessa busca até que a morte me leve. E eu poderia saber o que busca. Busco por uma pessoa. Uma pessoa. Minha irmã. Sua irmã. E desde quando não a vê? Comecei essa busca quando eu tinha 23 anos, mas não a vejo desde os meus 7 anos. Ela tinha 5 anos de idade nessa época. Bem, você tem, hoje, 75 anos, e ela,
73. Ainda espero encontrá-la com vida. Já nem sei mais. O que sei é que não posso parar. Mas como tenho feito essa busca? Tem alguma ideia do lugar onde ela poderia estar? Nunca soube. Meu Deus, como está, então, fazendo? Sem nenhum critério. A única informação que eu tive foi a de que ela tinha ido para o interior do estado. Quando decidi procurar por ela, iniciei por cidades próximas à capital, percorrendo a maior parte delas, a maioria das vezes pela intuição e na esperança de que Deus iria guiar os meus passos até a cidade certa e que, com a sua ajuda, eu pudesse encontrá-la. E, Deus parece não estar muito preocupado comigo. Oro todas as noites e, a cada noite, nutro uma esperança nova. E como viaja? A pé, ou em carona na traseira de alguma condução, a troco de algum serviço para algum caminhoneiro ou, quando consigo algum dinheiro, de ônibus. Tudo sem muita pressa, lógico, mas sou persistente. Há 50 anos, Berg. Sim. E agora veio cair nesta cidade? E agora falando com você. Sabe, já falei com muita gente durante todo esse tempo. E o que faz em cada cidade? Quero dizer, se você a vir, ou ela, a você, com certeza, não se reconhecerão. Eu carrego este papelão pendurado no peito, respondeu, abrindo uma sacola de onde retirou um papelão dobrado que, ao ser aberto, revelou a frase, sou Berg. Procuro para minha irmã Alaide Hansen. Alaide Hansen. Sua irmã, minha irmã. Mas como vocês se separaram? Quando eu tinha 3 anos, e minha irmã, 2, ficamos órfãos de pai e mãe, fomos acolhidos por um orfanato e lá vivemos juntos até eu completar 7 anos. Após esse dia, fui levado para uma outra instituição de acolhimento e nunca mais tive notícias de Alaide. Chorei muito e imagino que ela também, pois éramos muito ligados. Estudei lá até completar 18 anos, quando comecei a trabalhar numa fábrica de sacaria e pernoitava na instituição. Foi, então, que passei a pesquisar por minha irmã, mas sem encontrar ninguém que pudesse me informar o paradeiro dela. Disseram-me no orfanato que ela havia sido transferida, mas que não sabiam informar para onde. Não sabiam. Não. A única informação que tive foi de um funcionário antigo, que se arriscou a dizer-me que ela havia sido levada para uma escola. Eu tinha algum dinheiro guardado, saí do emprego e comecei a procurá-la. Procurei orfanatos e colégios internos, mas nada descobri e, sem dinheiro, voltei a trabalhar no mesmo emprego. Mas não conseguia viver tranquilo, sempre com a ideia de voltar a procurá-la. E não desistiu, não é? Não. Como lhe disse, aos 23 anos consegui a informação de que ela havia se casado e que deveria ter ido morar no interior do estado. Desde então, comecei esta minha peregrinação em busca de minha irmã e, como já lhe disse, não sei se irei conseguir esse meu intento, mas, depois de tanto tempo, não vou desistir. Vou continuar tentando. Até o fim de meus últimos dias. Por que não procurou alguma autoridade durante todos esses anos, Berg? Eu procurei, Thales, e alguns até chegaram a condoer-se com a minha história e prometeram tentar alguma coisa, mas sem nenhum resultado. Cheguei a ir a jornais, que colaboraram comigo e publicaram uma nota, solicitando, a quem porventura tivesse notícias, que entrasse em contato, mas nada. Fiz isso em várias cidades, tudo em vão. Certa vez, retornei a uma emissora de rádio, e o responsável me deu um endereço, informando que uma pessoa ligara, dizendo ter tido contato com a minha irmã. E o que ela disse? Ela disse que conheceu alguém com aquele nome que fora empregada doméstica em sua casa. Meu Deus! Que alegria! Apanhei o endereço e rumei imediatamente. E daí? Chegando na casa, bati palmas, e uma senhora me atendeu já dizendo que não teria nada para me dar. Nem me importei com as suas palavras, tão emocionado estava. Seria ela minha irmã Alaide? E não era. Quando lhe falei, ela me disse que ali não havia ninguém com esse nome que se chamava Adelaide e não Alaide e que seu sobrenome era Hansen e não Hansen. Quase desfaleci, Thales. A mulher, então, ficou com muita pena de mim, fez-me sentar no degrau externo, trouxe-me um copo com água e seu documento para mostrar-me que estava falando a verdade. Thales ficou muito condoído com a história do homem e, procurando uma maneira de ajudá-lo, prometeu que, no dia seguinte mesmo,
Iria pesquisar o nome de sua irmã junto às autoridades da cidade, indo primeiramente ao cartório de registro. Fico-lhe muito agradecido, Thales. Você é um homem muito bom. Você tem condições de passar a noite aqui, Berg. Pode ficar tranquilo, pois já estou acostumado e tenho um ótimo agasalho e uma coberta na minha sacola. Deseja mais alguma coisa? Não, obrigado. Que Deus o abençoe. Boa noite, então. Despedindo-se, Thales voltou junto ao grupo, que já havia terminado o trabalho. Conversou com ele, seu Thales? Perguntou Romeu. Sim, e podem ficar tranquilos. Ele é um homem bom, apenas lhe peço um favor, Romeu. Pode dizer. Tome conta dele, sim. Pode ficar sossegado. Ninguém irá importuná-lo. Obrigado. Capítulo 18. Naquela noite, após a costumeira prece, rogando ao alto que tivesse um sono tranquilo e que, se possível, a oportunidade de encontrar-se com a esposa, dormiu logo em seguida. Mas, desta feita, seu sono foi bastante agitado, vendo-se juntamente com Berg à procura de sua irmã. Acontecimentos desconexos, embaralhados e sem nenhuma sequência lógica invadiam sua mente, apresentando-lhe cenas fantasiosas, onde o sofrimento de muitas criaturas desfilavam à sua frente, tendo sempre o velho andarilho como causador de tantas dores. Só que o via, não com suas vestes andrajosas, mas, sim, com vestimentas de suposta época medieval, brandindo sempre, com muita violência e ódio, pesada espada a decepar cabeças de seus troncos. Ensurdecedora gritaria de desespero penetrava seus condutos auditivos, provocando-lhe incômoda dor nas têmporas, como agulhas em brasa. Tentava chamar a atenção de Berg, no intuito de com ele ter uma conversa e compreender tudo aquilo, mas o homem parecia não vê-lo ou, pelo menos, procurava ignorá-lo. Apesar de aparentar um simples sonho, na verdade, Thales, tão preocupado fora dormir, pensando na situação de sofrimento do andarilho, que havia penetrado as lembranças de longínquo passado que quase sempre ressurgia na mente do homem quando este se entregava ao descanso do corpo, liberando, dessa forma, a própria história. E nessa cena do passado, Thales via também o envolvimento de uma mulher, passando, então, a compreender o porquê do sofrimento de Berg e de sua irmã, na presente encarnação, em que foram separados desde pequenos. Da mesma forma, conseguiu concluir que fora Berg e a mulher que solicitaram passar pela prova da separação, nesta vida atual, a fim de que, com essa experiência, não somente pudessem resgatar um grande erro do pretérito, como, principalmente, muito aprender com ele. Thales se remexeu no leito, angustiado com tudo o que vira, mas não acordava, e mais embaralhado ainda se tornava o sonho, deixando-o extremamente agoniado e pesaroso com a revelação de que estava tomando ciência, a respeito do amigo andarilho. Meu marido não virá hoje, Paulo? Perguntou Nelly ao amigo que fora ao seu encontro a fim de informá-la a respeito disso mesmo. Hoje, não, Nelly. Ele está tendo um sono muito agitado, na verdade, visualizando cenas do passado de uma pessoa que ele conheceu hoje à noite e com a qual ficou muito preocupado. Ele se emancipou do corpo? Não, Nelly, apenas sua mente entrou em sintonia com o sonho dessa pessoa e, desse sonho, ele, com certeza, poderá se lembrar. Posso saber quem é essa pessoa? Sim. Trata-se de um andarilho que chegou à cidade e dirigiu-se até o grupo de catadores onde Thales distribui alimentação. E sabe por que ele ficou tão preocupado assim? Pelo que soube, o homem está há mais de 50 anos procurando pela irmã. Pobre homem. Mas como ele a está procurando? Não sei nada sobre esse detalhe, mas parece-me que Thales ficou muito enternecido com essa história, tanto que acabou entrando em sintonia com a tristeza desse andarilho e acabou por ver o seu passado. Você está se referindo a um passado de outras vidas? Isso mesmo. Pobre Thales. Ele sempre se envolvia com o problema dos outros e acabava por comprar a tristeza de outras pessoas. E ajudou muita gente por causa disso. Ainda bem, não? Sim, não resta dúvida. E ele, com certeza, vai procurar ajudar esse homem, penso que sim. E sinto muito, Nelly, por não termos a possibilidade de trazê-lo esta noite, mesmo porque,
existe a possibilidade de ele acordar várias vezes durante a noite e voltar a dormir com a repetição dessas cenas que tanto abalaram. Compreendo perfeitamente, Paulo. Haverá muitas outras ocasiões. Bem, Nelly, tenho de ir. O serviço me aguarda. Bom trabalho, meu amigo, e diga a Norma que lhe manda um abraço. Até mais. Até mais. Nelly, então, voltou para o seu alojamento e sentou-se numa poltrona, ficando a pensar em voz alta. Vou sentir sua falta hoje, Thales, mas fico contente por estar trabalhando em benefício do próximo. Você sempre foi um bom homem. Quem sempre foi um bom homem, Nelly? Perguntou irmã Lúcia, que havia acabado de entrar e ouviu as últimas palavras da amiga. Oi, irmã. Estava aqui pensando no Thales. Só podia ser, não. Ele não virá hoje. Não, irmã Lúcia. Paulo veio me informar que ele se encontra num agitado sono. Compreendo, mas está acontecendo alguma coisa com ele? É sobre um andarilho, com o qual está preocupado em ajudar, e entrou tanto em sintonia com ele, que se encontra compartilhando boa parte do sonho do pobre homem sobre sua vida passada. Eu me lembro bem do Thales e posso garantir que ele, realmente, vai fazer alguma coisa para ajudar. Mas como você o conheceu, Nelly? Thales? Sim. Nelly põe-se, então, a se lembrar do primeiro momento em que o viu, após alguns anos, tempo decorrido desde que ele fora para a capital para estudar e mais o tempo em que ela também se mudara com a mesma finalidade. Na verdade, após 6 anos de distanciamento. Lembrava-se muito bem, como se tivesse acontecido há muito pouco tempo e, agora, muito mais reais pareciam-lhe essas imagens. Eu o conheci no velório de seus pais. E nele começou a relatar o problema ocorrido na sociedade que seu pai tinha com o pai dele, o motivo do desastre que vitimou a morte do casal, até o momento em que entrou no velório, e da bonita atitude de Thales, vindo agradecer-lhes por terem ido. Mas você quer mesmo que eu lhe conte? Gostaria muito, pelo menos, como foi o seu encontro com ele. Mas, antes que inicie a sua narrativa, vamos fazer uma oração, rogando a Deus que o auxilie nessa sua sintonia com a mente desse andarilho. Vamos sim, irmã Lúcia. Estava mesmo pensando nisso. Capítulo 19. E a moça começou a narrar aqueles momentos para a amiga. Nelly rapidamente percebera que Thales ainda detinha um pouco de timidez, por desviar o olhar toda vez que eles se cruzavam. Pôde perceber também o quanto ele devia amar os pais, pois a todo instante, levantava-se e postava-se diante de um dos caixões, com os olhos cerrados, demonstrando profunda tristeza, com os largos ombros agora recolhidos, num visível estado de interiorização dos pensamentos. E não percebia nenhuma diferença entre essa demonstração de desalento e respeito, tanto para um quanto para o outro de seus pais, a não ser por um quase imperceptível detalhe. Nelly percebia que, quando olhava para o corpo da mãe, parecia-lhe que ele estampava uma clara fisionomia de carinho e ternura, enquanto demonstrava, para com o pai, um sentimento de muita comiseração por alguém que muito amava, mas que, acima disso, expressava essa grande compaixão. Talvez pelo fato de Teodoro ter trabalhado tanto na vida, e todos os seus sonhos terem tido esse desfecho tão trágico. Parece-me ser uma pessoa muito boa, pensou Nelly. E muito amorosa para com seus pais. Pobre Thales. Gostaria de consolá-lo, afinal de contas, não deve ter sido fácil para ele abandonar os estudos e, principalmente, ver seus pais passando por dificuldades, já que sempre tiveram uma vida tranquila e segura, assim como ainda tenho. E Nelly, cada vez mais, sentia enorme vontade de conversar com ele, saber de sua vida, de seus planos, do que ele iria fazer de agora em diante, apesar de que, certamente, ainda teria uma casa para morar e os tios, Hermógenes e Glória, para auxiliá-lo. De qualquer forma, encontrava-se em visível sofrimento, sentimento fácil de imaginar, pois sabia o quanto seria difícil se o mesmo lhe acontecesse. E esse desejo cada vez mais incontrolável de falar com ele foi crescendo a cada minuto, mas como fazê-lo? Seu pai não iria gostar nada disso, na verdade, iria ficar muito bravo se ela dirigisse a palavra a alguém que sabia significar, para ele, um inimigo. Conhecia o temperamento de Narciso e tinha absoluta certeza de que ele transferira todo o seu ódio para o rapaz.
Mas por que tanto ódio assim? E por que sua mãe, que imaginava não compactuar tanto com seu pai, acabava por concordar com ele? E a grande amizade que tinha com a mãe de Thales? E qual o verdadeiro motivo de o rapaz ir até seus pais e agradecer por terem vindo? Será que ele desconhecia alguma verdade sobre a negociação entre o seu pai e o dele? Não, não deveria desconhecer o mesmo, até pelo contrário, Teodoro deveria ter falado com ele a respeito disso, de uma maneira, com certeza, exagerada, haja vista que também achava que seu pai exagerava um pouco. Aprender a conhecer a tendência que as pessoas têm de aumentar a intensidade de seus problemas, principalmente os que tivessem sido causados por outrem. Ainda se encontrava absorta em suas conjecturas sobre tudo isso quando percebeu que Glória, tia de Thales, levantou-se, colocando carinhosamente a mão sobre o ombro do sobrinho, que começou a tremer, revelando ser fruto de um choro convulso a causa daquele descontrole. Thales devolveu o abraço à tia, colando o rosto no dela. O tio também se levantou e os abraçou, sussurrando algo no ouvido dele, que o fez menear a cabeça num sinal de que compreendera suas palavras. Nelly, disfarçadamente, olhou para o seu pai, bem no momento em que ele desviou o olhar daquela cena, apresentando um impassível semblante. Sua mãe, no entanto, enxugou as lágrimas que brotaram de seus olhos, permanecendo, por alguns segundos, com um lenço a pressioná-los. Sentiu forte aperto no coração e, sem se preocupar com o que o pai poderia pensar ou com as possíveis consequências desse ato, dirigiu-se com passos firmes até os três, que ainda se encontravam laçados. E como todos os olhares, nesse momento de enorme tristeza, encontravam-se voltados para Thales e os seus tios, foi com estranheza e até estupefação que consideraram o gesto da moça que, ao chegar próximo ao rapaz, tocou-lhe o braço e disse: Thales, você não gostaria de sair um pouco até a calçada? Posso acompanhá-lo se quiser. Os tios o liberaram do abraço, e o jovem, enxugando as lágrimas, respondeu: Você é Nelly, não? Sim, eu mesma. E, quase num sussurro, Thales disse-lhe, advertindo-a: Bem, penso que, realmente, caminhar um pouco me fará bem, até porque, sinto-me um pouco sufocado, mas acho que não deveria me acompanhar. Seus pais. Não sei se você sabe, sei alguma coisa. Mas, neste momento, gostaria de ajudá-lo. Com certeza, meus pais saberão compreender. E os dois saem para a calçada defronte da casa. Mas o que a Nelly está fazendo, Rosa? Perguntou Narciso, entre dentes, mas com exasperação na voz. Fique calmo, Narciso, respondeu a mulher. Com certeza, ela ficou com muita pena dele e, pelo que noto, ainda não chegou nenhum jovem da idade dele. Nelly é uma pessoa muito boa e muito sensível. Você não deve se preocupar. Na verdade, será mais um ato de bondade de nossa família, num momento tão doloroso para o moço. Afinal de contas, ele perdeu o pai e a mãe. Mas o que irão dizer sobre nossa filha? Foi uma atitude muito, não se esqueça, Narciso, interrompeu a esposa traço, de que ninguém aqui desconhece que fomos sócios dessa família e que Nelly já conhecia Thales desde criança e verão com muitos bons olhos essa sua atitude. Fique tranquilo que eles já vão voltar e, logo, logo, dentro de pouco tempo, chegarão seus amigos, e tudo se resolverá. Tudo bem, Rosa, mas não estou muito satisfeito com isso. A mulher, então, pegou na mão do marido e deu-lhe um carinhoso e leve aperto como que para tranquilizá-lo. Na calçada, Thales, olhando rapidamente para a moça, agradeceu-lhe: Obrigado, Nelly. Como disse, estava me sentindo sufocar lá dentro, e meu peito parecia querer explodir de tristeza. Você deve amar muito seus pais, não? Ainda os amo, Nelly, porque não posso acreditar que a morte termine com tudo e que não haja nada depois. Também penso assim. E começaram a caminhar pela calçada, em direção ao centro da cidade, que, naquela hora, encontrava-se deserto. E nenhum dos dois tocou no assunto que fora mencionado quando Nelly convidou Thales para sair um pouco, e este, preocupado, aconselhou que, talvez, não fosse conveniente que ela fizesse isso, por causa dos pais e pelo sucedido no passado. Fale-me um pouco sobre você, Nelly. Já faz alguns anos que não a vejo. Bem,
É que estive morando na capital por 4 anos, estudando, e vinha pouco para cá, com exceção dos feriados e das férias, e, de qualquer maneira, nessas ocasiões, íamos para a praia. Formei-me este ano, prestei um concurso e começarei a lecionar. Você é formado em que matéria? Em ciências. Meus parabéns. Obrigada. E você? O que faz? Hoje sou revendedor de relógios e anéis de formatura. Vendo relógios para relojoarias, em outras cidades, e percorro as escolas e cursos superiores, oferecendo aos alunos que irão se formar. Trata-se de um sistema de venda, no qual eles pagam durante 10 meses e recebem o anel no mês anterior ao da sessão solene de entrega de diplomas. Sei como funciona. E fez algum curso? Perguntou, mesmo sabendo do que acontecera. Comecei a estudar há 6 anos, mas tive que parar no 2º ano. Entendo, respondeu Nelly, numa forma de fazer Thales saber que ela imaginar o motivo e não ter que lhe perguntar sobre isso. E até estou me dando bem nesse trabalho, pelo menos, consegui ajudar financeiramente os meus pais. Você deve viajar muito, não? Viajo, sim. Às vezes, chego a passar toda uma semana fora, ou até mais, quando não compensam as despesas com a viagem. Como você viaja? Viajo de ônibus e hospedo-me em pensões. Tenho o carro de meu pai, mas há cidades em que somente um ônibus para enfrentar as estradas de terra, grande parte, fora de nosso estado. Compreendo. Mas deve ser muito cansativo. Já me acostumei e até gosto porque, nesses 4 anos, fiz muitas amizades por onde vou e tenho sido muito bem tratado em todos os lugares que passo. Acredita que há lugares em que chego a almoçar na casa de comerciantes? Nelly não conseguiu conter um sorriso ao lhe responder. Não somente acredito como estou começando a entender o motivo de toda essa atenção para com você. E qual seria o motivo? Perguntou o rapaz, denotando sinceridade e tocante ingenuidade na sua pergunta. Ora, é muito simples. Você me parece uma pessoa muito boa e deve conquistar facilmente a confiança das pessoas. Thales baixou o olhar e, após alguns segundos, perguntou, você confiaria em mim? A jovem olhou detidamente para ele como se o estivesse analisando e respondeu, sabe, Thales, não conseguiria lhe responder isso agora, porque pouco o conheço, depois de tantos anos, mas ouso afirmar-lhe que você detém uma grande chance de eu confiar, sim. Muito obrigado, Nelly. E você? Confiaria em mim? Já confio plenamente, principalmente depois do que fez há pouco. Foi muita coragem de sua parte vir em meu auxílio. Fiquei bastante sensibilizada com o seu sofrimento e achei que deveria distraí-lo um pouco, afastando-o por uns momentos. Pode ter certeza de que esta conversa está me acalmando bastante, apesar de que penso ter de ficar mais tempo lá, junto ao corpo de meus pais. Quer voltar? Gostaria muito de ficar conversando mais com você, Nelly, mas, eu entendo, Thales. Fosse os meus pais, também pensaria dessa maneira. Mas, por favor, lembre-se a todo instante de que Deus sabe o que faz e que estarei rezando por você. Vou me lembrar, sim. Nunca me esquecerei do que está fazendo por mim e espero que seus pais não a repreendam por isso. Pode ficar sossegado. Conheço-os e sei que não irão me molestar. Quer voltar agora? Antes que Thales respondesse, Dona Rosa, que estava se aproximando dos dois, sem que percebessem, disse. Nelly, acho melhor voltarem. Seu pai quer ir embora. Até outro dia, Nelly, e muito obrigado pela sua companhia, agradeceu Thales, afastando-se e cumprimentando a senhora, ao passar por ela. Obrigado, Dona Rosa, por terem vindo. A mulher apenas lhe sorriu, sem responder, aproximando-se mais da filha, que lhe perguntou, sussurrando, papai está bravo, mãe. Você é louca, Nelly? Não vê o que fez? Precisei convencê-lo de que você apenas havia se enternecido demais com o sofrimento de Thales e que isso, com certeza, seria visto como uma atitude nobre de sua parte, perante os presentes. Obrigada, mamãe. Realmente, fiquei muito sensibilizada com o sofrimento dele. Venha, vamos chamar o seu pai. Ele quer ir embora para casa. Capítulo 20. No dia seguinte, como prometera Berg, Thales foi até o cartório local para conversar com um amigo escrivão, a respeito de Alaide Hansen.
Queria saber se haveria a possibilidade de o cartório localizar aquele nome, em algum sistema central, para poder ter alguma pista de onde ela poderia ter tido contato ou se ainda se encontrava viva. Bom dia, Rodrigues. Bom dia, Thales. Há quanto tempo não nos falamos? Mas o que poderei fazer por você? Eu preciso de um favor seu, Rodrigues. Pois fale, meu amigo. Eu não sei se existe a possibilidade, mas gostaria de prestar um favor a um amigo que, há muito tempo, está tentando localizar a irmã. E imaginei que, talvez, através do cartório, houvesse essa possibilidade, apesar de que não possuo nenhum número de identidade, apenas um nome. Pode ser. Podemos tentar. Qual é o nome, Thales? Ela se chama Alaide Hansen. Alaide Hansen. Isso mesmo. Pois não precisaremos fazer nada, meu amigo. Eu a conheci. Como? Você a conheceu? E você também? Eu? Sim, Thales. Alaide Hansen é o nome de batismo da irmã Lúcia. Você a conheceu, inclusive era amiga de sua afinada esposa, Anneli. Mas não é que é mesmo. Eu estava mesmo achando que esse nome não me era de todo estranho. Mas quem diria? Alaide Hansen é a irmã Lúcia. Isso mesmo. As religiosas, quando fazem os seus votos, geralmente, adotam um novo nome. E ela já faleceu, não é, Rodrigues? Eu até me lembro disso. Nelly ficou muito triste. As duas, apesar de professarem religiões diferentes, estavam sempre trabalhando em prol dos necessitados. Quando havia uma campanha do centro espírita que frequentávamos, a irmã chegava a vender rifas e ingressos para almoços, e Nelly, por sua vez, também fazia o mesmo para as obras assistenciais da irmã Lúcia. E esse seu amigo não sabia que ela havia falecido. Esse meu amigo, Rodrigues, é um andarilho e, acredite você, há muitos anos vem procurando pela irmã, pois moravam no orfanato e acabaram sendo separados. Penso até que a irmã Lúcia também tenha tentado encontrá-lo. É uma pena, não, Thales? Mas é a primeira vez que ele vem até esta cidade? Foi o que ele me disse. E agora? Coitado. Bem, vou ter que informá-lo. Se ele desejar, levo-o até o cemitério, compro umas flores para que deposite no túmulo da irmã e vejo o que poderei fazer para ajudá-lo. Ele já tem quase a minha idade, Rodrigues. Vou lhe perguntar se não gostaria de morar numa casa de idosos. Até darei um jeito de arcar com as despesas. Fiquei com muita pena desse homem. E se você quer saber, quando eu disse que há vários anos ele procura por ela, pode crer, foram mais de 50 anos. 50 anos? Ele tem essa fixação de encontrá-la. Pobre homem. Bem, Rodrigues, muito obrigado. Por nada, Thales. Foi um prazer ajudá-lo. Thales despediu-se e foi até o local onde, provavelmente, Berg ainda estaria. Chegando lá, apenas um dos catadores ali se encontrava, pois todos já haviam saído para realizarem a coleta de recicláveis. Veio cedo hoje, senhor, disse o homem. Você poderia me dizer aonde o Berg foi? Berg? Aquele que fica afastado da gente? Esse mesmo. Ontem à noite, foi preciso chamar uma ambulância, porque ele começou a passar mal. Não sei bem o que aconteceu. E o levaram para o hospital? Também não sei, senhor. Muito obrigado, meu amigo. E Thales disparou em direção ao hospital, onde, tomando informações, chegou até Berg. Ele havia sido internado com fortes dores nas costas, e pouco poderiam fazer por ele. Já se encontrava à beira da morte. Sua cama localizava-se num canto de uma ala comunitária e era cercada por 2 biombos. Quando Thales chegou, havia um jovem enfermeiro aplicando-lhe um medicamento. O que aconteceu com ele? Pela ficha aqui, está com o aparelho respiratório muito comprometido. O médico achou melhor medicá-lo para ver se ele reage um pouco e passe a apresentar condições de realizar outros procedimentos. Quem é o médico? Gostaria de falar com ele para dar, a esse meu amigo, o tratamento que se fizer necessário. É o Dr. Nogueira. No momento, ele encontra-se realizando uma cirurgia, mas deve estar terminando, pois começou na madrugada. O senhor quer esperar para falar-lhe? Ele, com certeza, irá passar por aqui. Eu esperarei, sim. O enfermeiro retirou-se, e Thales sentou-se numa cadeira ao lado da cama. Alguns segundos se passaram,
E Berg começou a balbuciar algumas palavras. Thales levantou-se e aproximou o ouvido de seus lábios para melhor ouvi-lo. Quem é a senhora? Parece uma freira. A senhora está toda iluminada. Sinto que veio me buscar. Mas eu queria muito encontrar a minha irmã antes de me entregar à morte. Thales, então, deduziu, deve ser a irmã Lúcia, e ele não a reconheceu. E nem poderia, pois lembra-se de sua irmã quando criança. Mas é certo que ela irá se identificar para ele quando tiver condições para isso, no plano espiritual. Acho que ela veio buscá-lo, mesmo. E Berg continuou, e quem são essas duas pessoas que se encontram com a senhora? Parece que as conheço de algum lugar. Elas vieram com a senhora para me ajudar? Por quê? Dizem que já me perdoaram. E que querem o meu perdão também. Eu os perdoo. Se é que me devem alguma coisa. Não me lembro. A senhora diz que todos os que sofrem possuem débitos do passado, uns para com os outros. Pode ser, irmã. Hoje, eu até acredito. Já ouvi falar sobre isso. Vidas passadas, não. Eu nunca tive mágoa de ninguém. E a senhora e esse casal irão me levar até minha irmã. Então. Ela já morreu. E o homem, após um forte acesso de tosse, pareceu notar a presença de Thales. Olhou para ele e disse, meu amigo, obrigado pelo seu carinho e interesse, mas estou partindo. Vou com a freira e esse casal. Não sei se os está vendo. Finalmente, irei encontrar-me com minha irmã querida. Deus o abençoe, anjo de bondade. E, assim, expirou, partindo para o verdadeiro plano da vida. E Thales derramou muitas lágrimas ali. Era um desconhecido, mas sentiu como se lhe fosse um amigo muito caro. E proferiu sentir da prece por ele. Logo chegou o médico e, tomadas as devidas providências, Berg foi sepultado às expensas de Thales, com uma coroa de flores com os dizeres com as bênçãos de irmã Lúcia. À noite, Thales conseguiu novamente encontrar-se com Nelly e contou-lhe o ocorrido. Eu já soube, Thales, e irmã Lúcia pediu-me que agradecesse a você. Ela realmente trouxe o irmão para cá e acompanhou todos os seus esforços para lhe dar um sepultamento digno, inclusive, a coroa de flores. Disse que você conseguiu emocioná-la muito. Ela também me contou que, quando na Terra, tentou muito encontrá-lo, chegando até a publicar anúncios em diversos jornais, mas tudo em vão. Quando desencarnou é que conseguiu, com a colaboração de outros espíritos, localizá-lo e, sempre que possível, aproximava-se dele, fornecendo-lhe energias e, principalmente, paz de espírito. Sempre com muita fé em Deus e em seus desígnios. E Berg está bem? Já se encontra em tratamento numa outra clínica, e irmã Lúcia está ao seu lado, orando e aplicando-lhe passes, juntamente com outros trabalhadores. Fico muito feliz pelo reencontro dos dois, Nelly. A mulher endereçou-lhe um sorriso terno e carinhoso. Sabe, Thales, ontem à noite, eu estava com a irmã Lúcia, contando-lhe sobre como foi que o conheci, quer dizer, que o reencontrei após alguns anos, nos quais estivemos fora, estudando. E eu pude lhe contar até o momento em que eu e meus pais fomos embora do velório. Não continuei porque a chamaram para atender ao seu irmão. Aquele velório fez com que nos aproximássemos, não? Foi. Lembro-me de que fiquei muito contente por você ter falado comigo naquele momento difícil e, ao mesmo tempo, um pouco triste por ter ido embora. E fiquei com a esperança de que, no dia seguinte, você voltasse lá. Papai não permitiu. Foi o que pensei. Capítulo 21. Thales retornou a casa, dirigindo-se até perto das urnas funerárias. Olhou para o corpo do pai, em seguida, para o da mãe, fez uma prece e foi sentar-se junto aos tios. E aí, Thales? Como foi a sua conversa com Nelly? Gostei muito da atitude dela, convidando-o a sair um pouco, comentou a tia. Ela foi muito atenciosa para comigo, tia, e conversamos pouco, pois sua mãe foi chamá-la. Chegamos a falar sobre o que estávamos fazendo, e ela me pediu para que me lembrasse de que Deus sabe o que faz e até queria rezar por mim. Só isso? Foi mais ou menos assim. Ah, disse também que aparento ser uma boa pessoa. E eu não sei disso. Concluiu Glória, abraçando pelo ombro. São os seus olhos, tia. E parece-me que os olhos de Nelly também. Ela é uma boa moça. E, então,
Meu rapaz, perguntou tio Hermógenes traço, está mais calmo? Estou, tio, pode ficar tranquilo. Confio em Deus. Assim é que se fala, Thales. A única coisa que me preocupa, tio, é que tudo aconteceu porque papai tinha bebido demais. Não se preocupe, filho. Seu pai bebia por desgosto, e Deus irá entender. Mas sim, mamãe, ela foi junto com ele, Thales, e eles se amavam muito. Pode ser, foi melhor assim, pode acreditar. Não sei, tio. Mas não vou pensar mais nisso. É o melhor, filho, sugeriu Glória. Entregue tudo nas mãos misericordiosas de Deus. E a noite passou, surgiu um novo dia e, com ele, à tarde, quando haveria o sepultamento de Teodoro e Ermelinda. Thales, desde que o dia amanhecera, não tirava os olhos da porta de sua casa, na esperança de ver Nelly entrar. Não sabia bem o porquê, mas parecia necessitar de sua presença no momento de irem até o cemitério, passando primeiro pela igreja a fim de que o padre abençoasse os corpos. Moças e rapazes, amigos de Thales, lá estiveram por todo o dia como se estivessem se revezando junto a ele, mas Nelly não apareceu. Chegado o momento, o cortejo fúnebre seguiu até a igreja e depois ao cemitério da cidade, onde, após as últimas despedidas, ocorreu o sepultamento. Mesmo nesse último momento, Thales ainda tinha esperanças de que Nelly aparecesse, mas em vão. Clemente, filho de Hermógenes e Glória, primo de Thales, foi quem o acompanhou por todos esses tristes momentos. Na saída do cemitério, seus tios insistiram para que ele fosse com eles até a fazenda, oferecendo-lhe abrigo, ou seja, pedindo-lhe que fosse morar e viver com eles. Mas Thales foi categórico e insistiu na sua decisão de continuar a habitar o lar no qual tinha vivido por toda a sua vida, com exceção dos tempos da faculdade. Até Clemente insistiu muito, dizendo-lhe que poderia dormir no mesmo quarto que ele. Thales agradeceu, mas continuou firme na decisão de morar sozinho na casa dos pais. Retornando ao diálogo do casal, no plano espiritual, sabe, Thales, lembro-me também do momento em que eu, papai e mamãe deixamos o velório naquela noite de tudo, em detalhes, do que aconteceu na tarde do dia seguinte, após o horário do sepultamento, e da conversa que tive na casa de Dona Mirtes. No caminho de casa, a pé, pois apesar de possuírem um veículo, não o utilizaram, tendo em vista a proximidade de onde moravam, Nelly e os pais caminhavam em silêncio. A moça, conhecendo o pai, sabia que esse silêncio seria apenas momentâneo e que, oportunamente, o pai lhe falaria sobre sua atitude para com Thales. De qualquer maneira, estava tranquila, tendo em vista que o pai, apesar de bastante enérgico, nunca a maltratara, sempre conversando com calma, o que, muitas vezes, não acontecia em relação à sua mãe, com a qual já ouvira ele ser bastante ríspido. Mas assim que chegaram, Nelly não pôde deixar de externar a sua intenção de ir ao sepultamento. Decididamente, filha, respondeu Narciso traço, não quero que vá. Para ser mais claro, proíbo-a de falar novamente nesse assunto. Quero distância dessa gente. Mesmo assim, a moça insistiu, de que gente o senhor está se referindo, papai? Só ao Thales que, na verdade, nada teve com o que aconteceu. Com essa gente que vai ser enterrada. E, se quer saber, com Thales também. O que pensa que ele vai fazer, assim que enterrar os seus pais? O que ele vai fazer, papai? Pois eu lhe digo. Irá procurar o advogado do pai e dar continuidade à ação que ele movia contra nós. Assunto encerrado, Nelly, até porque não vejo motivo de você ir. Até relevei o fato de você ter dado um pouco de apoio ao rapaz, tendo em vista ter ficado sensibilizada com as lágrimas dele, mas agora basta. E, se quer saber, não permitirei mais nenhum contato com esse moço, nenhuma conversa. Estamos entendidos? Sim, papai, respondeu Nelly, com tristeza no olhar. Naquela noite, não conseguiu pregar os olhos, ficando acordada até quase de manhã, quando, finalmente, o sono foi mais forte. Mas, até aquele momento, só tinha tido pensamentos para Thales. O que será que está acontecendo comigo? Pensava. Por que não consigo parar de pensar nele? Só pode ser pelo fato de eu ter ficado muito compadecida com seu sofrimento, com as suas lágrimas. Talvez, ainda,
por ele ter se modificado tanto nesses 6 anos. Quando o vi pela última vez, era apenas um garoto, um adolescente e, agora, está um homem feito. Ao ir para o velório, pensei que o encontraria como era antigamente. Mas, não. Tímido ainda, mas com palavras sinceras, bem colocadas e com um coração tão bondoso. Já de início, vir agradecer, principalmente a papai, por ter ido. Também me impressionou a sua firmeza e destemor em ficar viajando o tempo todo, longe de casa, para ganhar a vida e ajudar os pais. Talvez, sempre sozinho. Sozinho. Será que tem uma namorada? Não, não vi ninguém lá. Só se mora em outra cidade. Mas viria para o enterro. E como vou ficar sabendo, se papai não me deixa ir ao sepultamento? Mas por que isso está me preocupando tanto? No dia seguinte, após o horário estabelecido para o enterro, Nelly, que a convite, na verdade, uma ordem de seu pai, ficara com a mãe na joalheria, logicamente, para que ele tivesse certeza de que ela não acabaria indo, às escondidas, ao cemitério. Encontrava-se impaciente e temerosa. Meia hora se passou, até que um garoto lhe fez um sinal do outro lado da rua, defronte de uma padaria, e ela, disfarçadamente, com a desculpa de comprar um sorvete, foi até ele. E, então, Chiquinho, você viu alguém com ele? Não, Dona Nelly, o Thales estava sozinho, quer dizer, com seu Hermógenes e Dona Glória. Não havia nenhuma moça. Tome, Chiquinho, estes trocados, mas você não pode dizer a ninguém que me fez este favor, está bem? Pode ficar sossegada. Não falarei nada a ninguém. Nelly olhou em direção à loja do pai, vendo que ninguém estava olhando, convidou o garoto para entrar e comprou-lhe um sorvete. Obrigado, Dona Nelly. Chiquinho, diga mais uma coisa para mim. Pode perguntar, Dona Nelly. Você conhece bem o Thales? Não muito, mas, às vezes, vejo-lhe por aí. Mas nos fins de semana, que é quando ele costuma engraxar os sapatos lá na praça. Ele tem amigos. Penso que ele não é de sair muito, Dona Nelly. Mas ele tem um amigo que deve ser muito ligado a ele. É o Cláudio. Cláudio? O Cláudio trabalha naquela loja de ferragens, ali à frente. Não me lembro dele. É filho de Dona Mirtes, a costureira. De Dona Mirtes eu me lembro e penso agora que de Cláudio também. A senhora precisa de mais alguma coisa? Não, Chiquinho, muito obrigada. E não se esqueça, é tudo segredo nosso, tá? Pode ficar descansada e, quando precisar de qualquer favor, é só me chamar. Estou sempre na praça. E o sorvete está uma delícia. Tchau. Tchau, Chiquinho. E Nelly retornou até a loja do pai. Você pagou um sorvete para aquele engraxate, Nelly? Paguei sim, mamãe. E a troco do quê? Ora, a troco de nada. E o que estavam conversando? Nada de importante, mamãe. Acostumada que fiquei na cidade grande, onde as pessoas quase não se falam na rua, resolvi dar uma prosa com o garoto. Um bom menino. Nelly. Nelly. Olha lá o que vai fazer, disse Rosa, com um olhar desconfiado, enquanto a moça apenas lhe sorria. Nesse instante, pareceu que a sorte também sorriu para Nelly, quando sua mãe lhe fez o oportuno convite. Filha, estou pensando em comprar tecidos para mandar fazer alguns vestidos para você. Vestidos, mamãe? Sim. Mês que vem, você começará a lecionar, e penso que irá necessitar de mais roupas. Poderíamos ir até a loja de armarinhos do seu Natinho e escolher os tecidos e depois você vai até a casa de Dona Mirtes para escolher os modelos e tirar as medidas. O que acha? Excelente ideia, mamãe. Vou avisar seu pai, e já iremos. Nelly já havia tirado as medidas com Mirtes, a costureira, e, juntamente com ela, folheava revistas, escolhendo os figurinos para a confecção dos vestidos, quando a mulher, repentinamente, disse-lhe: Nelly, fiquei muito emocionada ontem no velório de seu Teodoro e de Dona Ermelinda. Eu também, Dona Mirtes. Tive muita pena de Thales. Sim, mas estou referindo-me à sua atitude em dirigir-se a ele e convidá-lo a sair um pouco. Você é uma moça muito corajosa, pelo fato do que aconteceu entre seu pai e o pai dele, apesar de que muito me admirei pelo desprendimento de Narciso e de sua mãe por terem comparecido lá. Sabe, Dona Mirtes, para falar a verdade,
Sei muito pouco sobre o que aconteceu entre eles, talvez, menos que a senhora. É. Você já estava fora, estudando, não é? Isso mesmo, e meus pais, com certeza, não quiseram